Meu nome é Jaime de Cássio Miranda, eu sou conselheiro nacional, coordenador do COPLANAME, que é o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público Brasileiro. Nós entendemos por bem buscar um pouco da memória do CNMP, trazendo convidados que foram extremamente importantes na construção do CNMP, na construção da sua história, que deixaram um pouco da sua vida aqui dentro. No próximo ano, em junho de 2025, nós faremos 20 anos de CNMP. E entendemos por demais importante, na nossa primeira entrevista, trazer o doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, que foi Procurador-Geral da República entre os anos de 2004 e 2009. Minto, corrigindo, entre os anos, muito obrigado, doutor, entre os anos de 2005 e 2009. E foi quem praticamente fez a instalação do CNMP, embora o primeiro ato, e depois eu vou pedir para o doutor Antônio Fernando nos explicar em detalhes, o primeiro ato foi feito pelo doutor Cláudio Fonteles, que foi quem passou a PGR para o doutor Antônio Fernando. Então, doutor Antônio Fernando, eu queria dizer primeiro da satisfação de recebê-lo na sua casa, na casa do CNMP, e dizer também que para a gente é muito importante a gente trazer um pouco da nossa história. A gente pensa em Brasil, a gente pensa em contar histórias tomando café. Em cima deste tema, a gente falou, olha, vamos criar um programa chamado Café com Memória. A gente vai ouvir pessoas importantes, vamos tomar um café e vamos contar história. E a gente queria começar com essa história. Eu passo a palavra para o senhor para fazer palavras inaugurais, para falar um pouco de como o senhor chegou no Ministério Público, de como o senhor chegou a ser Procurador-Geral da República, e se o senhor tem alguma lembrança desse primeiro instante de formação do CNMP. Por favor. Boa tarde, é uma satisfação imensa estar participando desse projeto que é muito importante, principalmente dentro do Ministério Público, que foi uma instituição que nunca prezou muito por essas imagens do passado, para a história, enfim. Mas o CNMP está preenchendo, então, essa lacuna e com a sua presença. Eu fui procurador da República de 1975 até a aposentadoria em 2009. Iniciei no Paraná e depois promovido a subprocurador-geral aqui em Brasília. Isso em 1989. Fui nomeado procurador-geral da República em 2005, substituindo o colega Cláudio Fonteles. Na verdade, o Conselho foi instalado ainda sob a gestão de Cláudio Fonteles. Foi ele quem deu a posse aos primeiros conselheiros, os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Que, na verdade, em 2005, surgiu o Conselho Nacional do Ministério Público e, na mesma oportunidade, o Conselho Nacional de Justiça. Foi um grande desafio. Primeiro, um desafio de que tanto um conselho quanto outros fossem aceitos, né? Na perspectiva de muita gente, a autonomia, a independência, seja da magistratura, seja do Ministério Público, não aceitariam um órgão sobreposto a eles. Mas, de qualquer forma, a experiência foi frutificando e hoje estão consolidados um e outro, e com grande proveito, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público. A experiência específica do Conselho Nacional do Ministério Público, e que eu tive a honra de iniciar também, em função do cargo, foi uma experiência difícil, porque se criou o Conselho Nacional do Ministério Público sem que tivesse orçamento. Quer dizer, e nada funciona sem você ter uma estrutura mínima,
instalações, pessoal. Eu ia, doutor, perguntar justamente isso, né, com relação a essa parte orçamentária, com relação à parte de pessoal e parte de instalações. O senhor tem lembrança de como isso aconteceu? Onde é que foi isso tudo surgiu ali no ano de junho de 2005? Bom, a primeira iniciativa foi utilizar o que dispunha o Ministério Público Federal, praticamente. As suas instalações foram sendo usadas para abrigar as primeiras reuniões do Conselho, a estrutura, os deslocamentos, os pagamentos de diárias, etc., também era tudo do orçamento do Ministério Público Federal, que não era abundante, mas era o que se tinha na época, e todos os conselheiros dessa primeira época viram a dificuldade que era essa estrutura. Depois de algum tempo se alugou um prédio, se não me engano, um edifício terracota, próximo do aeroporto, e aí, de lá, meu mandato terminou, ainda estavam instalados lá, e depois acho que já veio para esse prédio, se não me falha a memória. Mas, de qualquer forma, tudo que pôde ser feito pelo Ministério Público Federal, usávamos a sala do Conselho Superior do Ministério Público Federal para as reuniões, sempre nas alternativas que havia de reunião de um e de outro, usávamos poucas salas lá da Procuradoria-Geral, e, de qualquer forma, esse primeiro momento foi muito difícil. Como toda a dificuldade da administração pública, se instalar um órgão sem que tenha um orçamento compatível com as necessidades que ele reclama. Mas, de qualquer forma, eu acho que deu para sobreviver. E ele sobreviveu e cresceu muito bem. Para a época, assim, teve uma discussão grande com relação à sociedade sobre necessidade ou não de criar um órgão externo, como o CNMP, como o CNJ, para poder fazer uma espécie de controle no Ministério Público. O que se discutia na sociedade naquele período de 2004, 2005? Na verdade, a inspiração, tanto para o CNJ, para o Ministério Público, para o Conselho do Ministério, para o Conselho Nacional do Ministério Público, foi quase disciplinar, basicamente isso, porque havia certa queixa de que as corregedorias locais não funcionavam, eram tolerantes, etc. Então, basicamente, foi isso. Mas o que saiu, na verdade, da legislação foi algo mais, orientações administrativas, estrutura de acompanhamento dos ministérios públicos, e etc. Então, nessa perspectiva, o projeto inicial era menos ambicioso do que o que realmente saiu, e a queixa não é só sobre a perspectiva da sociedade, representada pelos partidos políticos, mas também, como eu já lhe falei, internamente nos órgãos havia uma resistência que se manifestou durante o início da gestão, com mandados de segurança questionando atribuições, se podia, com relação à corregedoria, se ela podia agir originariamente, de ofício, era só órgão de reclamação para atuar nessa fase. Eu entrei no Ministério Público Militar, né, em 1999, então eu passei ali coisa de 5 para 6 anos sem existir o CNMP, né? Já a experiência do senhor é bem maior, né? O senhor entrou em 75, então até 2005 são 30 anos, né, sem existir um órgão. Como é que foi esse sentimento, principalmente para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público para o Ministério Público da União, de passar a ter um órgão que iria controlá-lo, né? Houve muita discussão, muita queixa? Lembrando praticamente do que se discutia do Ministério, dentro do Ministério Público Federal, principalmente, havia muita queixa lá no Conselho Superior do Ministério Público. Alguns conselheiros resistiam a essa implementação do Conselho e manifestaram diversas vezes isso. Mas isso foi uma queixa assim, generalizada, eu acho. Não foi só do Ministério Público. O Ministério Público Federal tinha uma peculiaridade, porque durante parte desse tempo nós também éramos ao mesmo tempo advogados da União. Então havia uma situação mais ou menos híbrida
de advogados e de membros do Ministério Público, enquanto os outros ramos eram puros, simplesmente só Ministério Público. Mas eu acho que isso, o passar do tempo, houve a aceitação do órgão, porque ele se mostrou um órgão não para impedir a atuação do Ministério Público, caso a caso, fiscalizar a atuação pessoal de cada membro, mas sim sob uma perspectiva disciplinar, no sentido até de reforçar as corregedorias que se sentiam, muitas vezes, intimidadas internamente e que o Conselho Nacional veio a ajustar isso. Perfeito. A gente percebe, né, que, em termos de hoje, tem uma preocupação talvez até um pouco menor com essa parte disciplinar, não que não seja de extrema importância, né? Mas tem muito mais de entrega das comissões. Hoje, nós temos no CNMP 10 comissões, né? Quando surgiu, acho que deveriam ser poucas, né? Que as comissões elas meio que foram surgindo aos poucos, né? Mas antes era muito focado na parte disciplinar, chamava até de conselhão. O senhor tem lembrança disso? Pois que, como eu lhe disse, a perspectiva inicial, acho que foi até do ACPI, do Congresso, que propôs a criação desse conselho, mas sempre na perspectiva disciplinar. Então, o que veio mais do que essa perspectiva. E o conselho soube dimensionar suas atribuições nesse sentido. E, nesse particular, é bom lembrar também que, além da dificuldade que nós tínhamos de uma estrutura física que comportasse os membros, as reuniões, a adoção de servidores, havia também a necessidade de ter uma regulamentação mínima. Como agiríamos, como nos reuniríamos, o que decidiríamos, quais eram as atribuições efetivas, porque tudo era apenas uma perspectiva genérica, não havia. E esse desenvolvimento, e essa parte inicial, além da questão material, veio também a necessidade de regulamentar muitas coisas, principalmente o próprio Conselho. Que na verdade, partiu do zero, né? Não tinha sequer um regimento interno, por óbvio, né? E no Brasil não tinha similar também de conselhos de magistratura e de Ministério Público. Assim, deve ter sido uma época bem efervescente, assim, de muitas resoluções. Sim. As mais demoradas foi exatamente o regimento interno, que deve ter sido aperfeiçoado, evidentemente, na sequência, mas para que houvesse um caminhamento mínimo de atuação. O regimento interno não acaba de aperfeiçoar nunca, né, doutor? Exatamente. A gente vai fazer isso a vida inteira, né? Exato. Mas, de qualquer forma, a dedicação dos primeiros conselheiros foi muito importante nisso. E eu digo, falo nesse sentido, porque ao procurador-geral, que já tinha as atribuições perante o Supremo, perante o TSE, parte de questões as penais no STJ, surgiram duas novas atribuições que demandavam participação no CNJ e no CNMP. Então, e além disso, foi um momento assim de muita demanda na atuação do Procurador-Geral em questões criminais que surgiram no Supremo, em casos de competência originária do Supremo. Então, se não fossem realmente os conselheiros, eu acho que nenhum Procurador-Geral conseguiria chegar ao bom termo. Eu ia até perguntar a respeito disso, porque assim, o cargo, né, a atividade do PGR, ela já é intensa naturalmente, porque tem diversas atividades, né? E aí acresceu ainda a isso aí a presidência do CNMP. O senhor conseguia achar tempo para poder presidir as sessões? Bom, era importante, eu acho que embora eu tivesse um momento muito crucial lá no início do meu mandato, na Procuradoria, com umas demandas específicas, mas eu sempre me dediquei tanto aqui, principalmente aqui, evidentemente, para que o regimento chegasse a bom termo, e foi uma longa discussão, não foi simples. E nós porque havia um detalhe na formação do Conselho. Os membros do Ministério Público já têm um perfil e conhecem o que é o Ministério Público, mas os membros oriundos por indicação da Câmara, do Senado, da OAB, todas não tinham a visão do que era o Ministério Público, e havia também diferenças entre
ramos do Ministério Público, o estadual e o federal. O federal tinha assuntos resolvidos que o Ministério Público dos Estados não tinha. Então, essa fase inicial também coincidiu com a questão que foi muito intensa da discussão do nepotismo. Então, fazer um regulamento para aplicação dentro do Ministério Público sobre o nepotismo. Veio também a transformação da remuneração em parcela única, que também dos subsídios, transformação que era uma remuneração com várias parcelas e passou a ter parcela única pelo subsídio único, que também demandou muita discussão. Tudo nessa fase inicial. Então, que se saiu, né, de um modelo para um modelo completamente diferente, né, completamente novo. O senhor já listou aí uma série de avanços. Algum outro avanço significativo que o senhor tem em lembrança, que talvez tenha marcado de uma maneira diferenciada? Só para dar um exemplo assim, né? E aproveitando que o senhor citou aí o MPU e os MPs dos estados, né? No final das contas, na composição, o presidente vai ser sempre o PGR, que sempre é do Ministério Público Federal. E nós temos 7 integrantes oriundos do Ministério Público, 4 da União e 3 dos estados. Houve alguma insatisfação com essa divisão? Havia uma demonstração de insatisfação, embora eu acho que isso não foi assim fator decisivo ou impeditivo de que evoluíssem os regulamentos que se precisavam. E essa divisão também essa de quantificação não decorreu de pleito do Ministério Público da União. Isso veio pronto, já na legislação. Exatamente. E acho que tudo correu bem. Então, como ele disse algumas coisas, eu lembro um assunto que gerou muita polêmica, a questão de regulamentar as promoções, que no Ministério Público Federal e nos outros ramos eram tudo feito de uma forma já definitiva, até porque nós não tínhamos essa mudança de vara para vara, então as promoções já eram para outra instância, né? Então, mas tudo se fez ao bom tempo. Interessante, doutor Antônio Fernando, que algumas discussões elas permanecem, né? Até hoje se discute com relação à promoção e às remoções, porque o modelo do MPU ele é muito mais tranquilo. A gente não discute esse tema, né? Ele é consolidado. Como eu dizia, praticamente é o computador que faz. Ele tem as informações, abre-se as vagas e elas são definidas por critérios pré-estabelecidos, quer dizer, não há... Agora, é evidente que essa diferença de no mesmo local haver várias varas, etc., que é uma peculiaridade do Ministério Público dos Estados, realmente, e que demandaria essa regulamentação. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria que o senhor talvez pudesse anotar assim, da forma como o senhor recebeu e da forma como entregou, né? O senhor recebe o CNMP praticamente para fundar, né? Embora o primeiro ato tenha sido assinado pelo doutor Cláudio Fonteles, mas quem instalou, de fato, quem botou o carro em movimento foi o senhor, né? Foi a sua administração. E depois o senhor entrega 4 anos depois. O senhor poderia fazer meio que um balanço, né? De junho de 2005 para junho de 2009? É bom lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão colegiado. Então, quer dizer, não é... Eu acho até que a participação do Procurador-Geral era mais dessa de presidir as sessões, organizar, postular as questões que interessavam ao Conselho, mas o trabalho foi dos colegas. Você tem que pegar aquelas 2 primeiras composições e ver que se saiu do nada e se deu à instituição um perfil regulamentar de boa qualidade, etc. E essas, como diz o colega, esse aperfeiçoamento tem que ser constante, mas o certo é que se entregou algo que funcionava, pelo menos nessa perspectiva geral. A Corregedoria Nacional começou a funcionar, bons corregedores, tudo decorreu do colegiado. Então, na verdade, a evolução decorreu mais do trabalho daqueles colegas que integravam as 2 primeiras composições do Conselho do que do Procurador-Geral. O Procurador-Geral era apenas um elo nessa cadeia. Entendi. E todos merecem, esses conselheiros, um grande elogio.
tudo bem, não houve brigas, não houve discussões, evidentemente, pensamentos diferentes, etc., mas nunca houve divergência que fraturasse a unidade do Conselho, que foi muito importante. Muito interessante isso, né? Porque realmente eles foram os pioneiros, né? Eles lançaram as primeiras pedras, né? Quando tinha pedra. Quando tinha... Quando tinha pedra. Às vezes não tinha nada. É verdade. Assim, porque quando se sai do zero, né? Então tem que se construir tudo, né? Exato. Então, em 4 anos, deve ter sido uma evolução muito significativa. Em orçamento, você parte de orçamento zero para ter algum orçamento. E você consegue fazer planejamento. Eu não lembro, assim, em termos de número, mas sei que o orçamento da Procuradoria-Geral, quando eu saí, era em torno de 2 bilhões de reais. Hoje eu não sei. E depois, logo em seguida, isso foi feito também, já se procurou colocar o Conselho no orçamento para que as suas necessidades viessem daquela fonte e pudesse crescer também. Exato, que é até a forma como funciona hoje, né? Tem um orçamento próprio, né? E consegue fazer esse tipo de gestão. Só para a gente encerrar, doutor Antônio Fernando, eu queria que o senhor falasse um pouco no seu sentimento, se realmente aconteceu um acerto em ter da sociedade brasileira, através do Congresso, através da emenda constitucional, de ter criado o CNMP. Se isso foi um avanço do Ministério Público brasileiro. O senhor poderia dar suas impressões com relação a isso? Eu acho que foi muito importante, até porque o próprio Conselho soube se direcionar naqueles pontos relevantes de apoio aos ministérios públicos de menor envergadura financeira, e o próprio Conselho fortaleceu o Ministério Público. Então, acho que isso foi um ponto positivo. E hoje, pelo que a gente pode ver, o Conselho atua em várias áreas, reforçando a atuação dos Ministérios Públicos e incentivando. E outro aspecto importante é a função, que eu qualifico como catalítica, do Corregedor Nacional. O colega Jaime fala que essa questão disciplinar também é importante, mas não é o ponto principal hoje, mas não é porque essa função de saber que o Conselho vai fiscalizar deu aos corregedores locais também muito mais empenho, força para empenho, para ter soluções, para não ter que se submeter depois a uma revisão. Eu acho que essa função foi muito importante também. Foi importante e realmente ficou bem marcada, né? O que a gente percebe hoje, esse tempo depois, praticamente 20 anos depois, é que os ministérios públicos eles ficaram fortalecidos, ao contrário do que se imaginava. Exatamente. Eu acho que foi essa é a mensagem que fica. Porque isso, grande parte disso, porque o Conselho soube dimensionar suas atribuições. Não invadiu, só comparecia para fortalecer, para incentivar, para apoiar. Então, essa função do Conselho reforçou o Ministério Público. E é isso que parece que estamos todos nessa mesma linha. Demonstra que foi um avanço. Foi um avanço, exato. Prudente, né? Sempre criação de uma instituição, um órgão novo, uma instituição nova, e principalmente em instituições que têm autonomia, independência, sempre fica aquela preocupação de que esse órgão superior vai começar a se ingerir nessas questões. E, pelo que eu sei, o Conselho nunca questionou a atuação de procurador dentro da sua área de atribuição. Sempre fez no sentido da institucionalidade mesmo. Muito bacana. Bom, eu acredito que a gente conseguiu buscar diversas informações, doutor Antônio Fernando, assim, e trazer um pouco da nossa história do CNMP. A gente quer, de fato, construir o nosso quebra-cabeça, que a gente quer buscar, quer conversar com os presidentes do CNMP, depois vamos conversar com os corregedores também. A gente quer fazer essa montagem aqui de como é que a gente saiu lá do nada, a gente chegou aqui hoje e o que a gente quer ir para frente, né? Se o senhor quiser fazer umas palavras por favor. Essa sua observação é muito importante.
É porque cada um, os corregedores agiram dentro das suas atribuições, o procurador fazia o que lhe competia, os conselheiros também agiam, votavam, atuavam nos processos. Quer dizer, todo mundo soube exercer as suas atribuições nos limites que tinham que ser. Quer dizer, o Conselho não extrapolou nunca nesse ponto. Então, talvez essa aceitação hoje tranquila do Conselho é fruto disso. Aquela rejeição inicial ficou superada. Muito obrigado, doutor Antônio Fernando de Barros. Eu queria agradecer a todos que nos ouvem agora, né, que são os amigos, as amigas do Ministério Público Brasileiro, e aguardo vocês no próximo evento do Café com Memória. Muito obrigado, até logo para vocês.